admiração muito, muito, muito grande, além de um carinho imenso, não só por ela, nosso diretor Alexandre Domingues, aqui da Rádio Paraná Oficial, mas também pelo nosso príncipe, o Manuel Maria. Estamos falando da nossa querida Sofia Pereira, do Garage Group, a minha querida Sofia, que fala diretamente de Portugal. A você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, aqueles que nos acompanham pela internet, pela rádio, Paraná Oficial, programa Próxima Estação Hungria, Következő megálló Magyarország. Minha querida Sofia, bom dia, agora boa tarde para você, como é que você está? Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Paraná. Antes de mais quero agradecer este honroso convite ao meu estimado amigo Dr. Marco Aurélio Esquecino de Lima, igualmente aqui ao queridíssimo Alexandre Domingues por esta conversa, esta prosa agradável de aproximação entre dois países irmãos. Verdade. Que tanto nos liga, tanto nos une, não só pelo carinho especial que eu tenho aqui pelo meu estimado amigo Marco Aurélio, mas também pelas ligações que se promovem e se continuarão a promover entre estes dois países irmãos. Verdade. Muito obrigada. Imagine, querida. Querida, eu acho que precisa dar uma clicadinha na sua câmera novamente, para aqueles que nos acompanham na internet, que a imagem aqui pra gente não está aparecendo, a sua imagem. Aí, agora foi. Então, Sofia, antes da gente entrar, hoje, então, um programa que vai falar tecnicamente, Sofia, que eu sou suspeito, porque tenho uma admiração profunda como pessoa, como mulher, que é uma mulher independente, plena, absoluta, uma admiração também como profissional, uma advogada de mão cheia, uma empresária assim, de uma inovação, de se renovar constantemente. Então, antes da gente entrar, hoje vai falar sobre fundos europeus, né? Um assunto técnico, um assunto para você que nos acompanha, que tem essa curiosidade, você empresário que acompanha o programa Próxima Estação Hungria, hoje um programa que pode servir aí para um incentivo para diversas e novas iniciativas na sua empresa, na sua atividade empresarial. Conte um pouquinho de você pra gente. Conte pra gente, a Sofia, que é advogada, quais são as suas motivações. Conte um pouquinho para que o nosso ouvinte possa também desfrutar dessa pessoa especial que você é. Conte lá. Obrigada pelos elogios tecidos, são recíprocos. Bem, isto é sempre difícil quando nos colocamos no papel de falar de nós próprios. A verdade é essa. Mas, acima de tudo, eu tenho uma máxima. Eu gosto, tal como disseste, de me reinventar. Tenho um bichinho em mim, desde pequena, que não me resigno, não me acomodo com nada. Quero sempre mais alguma coisa. E eu acho que o espírito do empreendedor e de quem inova é exatamente este. É ter este bichinho, esta constante mutação. Como disseste bem, a minha base, o meu core é o jurídico, que aprecio muito, que é uma área que me faz feliz, que me completa, sobretudo pela busca pela verdade, pela defesa dos direitos das pessoas, mas mais do que isso, para nos posicionarmos no mundo, usarmos toda esta estrutura, que é o jurídico, usando aqui, parafraseando aqui o meu estimado amigo que faz uma brincadeira, e é muito verdade, que Deus e o advogado são muito parecidos, só é menos um bocadinho importante que Deus, usando aqui um bocadinho esta audácia, esta arrogância, digamos assim, mas não é arrogância. Eu acho que, acima de tudo, temos uma base sólida que nos permite crescer. O direito é muito versátil e do direito rapidamente percebi que poderia fazer um sem número de coisas. E como tu sabes, desde a vinicultura e vicultura, ou seja, desde produção de vinhos, só para terem uma pequena ideia, a minha primeira empresa foi aos meus 16 anos, aos meus 16 anos de idade. Os meus pais tiveram que me dar autorização, que me emancipar para poder constituir uma empresa. Olha só. E usei fundos europeus, que na altura não se chamavam fundos europeus, eram fundos da Comunidade Económica Exclusiva. Fui uma jovem, inscrevi-me nos Jovens Agricultores para poder fazer uma estufa de mirtilos e confesso-vos que foi bastante satisfatória e lucrativa, curiosamente. Olha. Também tive aqui
uma dinâmica familiar que me permitia também crescer a vários níveis, ou seja, tive um background familiar muito enriquecedor, tive sempre grandes figuras de matriarcas em casa, tanto da parte da minha avó quanto da parte da minha mãe para empreender. O meu avô igualmente, ou seja, era um filantropo na nossa zona e ajudou muitos empresários e que ainda hoje estão no mercado, o que é interessante. Ou seja, não só ajudou, como esses mesmos empresários se mantêm no mercado. E eu acho que foi um bocadinho esta dinâmica familiar que me influenciou a ser mais empreendedora, a ser mais arrojada e a apostar em áreas que não fossem só a minha zona de conforto, ou seja, só aquilo que eu queria para a vida, que era ser advogada, ou ser magistrada, ou qualquer outra área que o direito nos permite, mas acima de tudo reinventar-me, ou seja, eu ia sempre buscar mais uma camada. Fiz parte da Associação dos Jovens Empresários Portugal-China, aliás fui uma das fundadoras, sou sócio honorária, que fez esta ligação também pela via dos pequenos produtores portugueses e do escoamento de produtos agrícolas, essencialmente agrícolas, para a China. Criei uma segunda empresa ligada aos vinhos, aproveitei um que já existia de família, e criei uma segunda empresa e comprei também um já no mercado pré-existente, já com prémios, que infelizmente estava com alguma carência financeira. Eu aproveitei, mantive a estrutura toda dessa sociedade e dinamizei-a. Acima de tudo é isto, eu acho que é termos visão de negócio, posicionarmos, termos racionalidade económica, termos vontade de aprender, ou seja, é uma das chaves que eu estou sempre a falar, é capacitação. Ou seja, não basta termos o bichinho do empreendedorismo e de querermos ser inovadores, é essencial, acima de tudo, termos as ferramentas corretas, e as ferramentas corretas também passam pela capacitação. Essa capacitação eu fui buscá-la. Eu acho que é essencial, nós não podemos pura e simplesmente ficar apenas na nossa base, que era o direito, ou seja, tive necessidade de aprimorar noutras áreas, nomeadamente na gestão, nomeadamente na vinicultura e viticultura, inscrevi-me num curso superior nessa área. Na quarentena avancei bastante nesse curso para poder falar e fazer as coisas com propriedade. Como dizia a minha avó, para saber mandar tem que se saber fazer, e acima de tudo saber fazer e saber respeitar as hierarquias de uma estrutura empresarial. E depois, acima de tudo, é exatamente o que tu disseste, é reinventar-nos. Fiz várias coisas distintas, desde criar uma organização para o empreendedorismo e inovação que se chamava OLEC, que tinha um fito próprio, que era aproximar o Brasil e a África e a Europa. Acho que fomos bem sucedidos. Envolvemos-nos sempre com as estruturas certas, com as universidades certas, nomeadamente a minha alma mater, que é a Universidade de Coimbra, a quem muito agradeço pela formação que tenho, mas também à Universidade de Sorbonne, na qual também tenho uma formação também de Direito, e que fiz ao longo do curso de Direito em Coimbra um programa de Erasmus. Mas acima de tudo era isso que eu estava a dizer, é capacitação, é fundamental, não basta querermos inovar, não basta termos o bichinho do empreendedorismo e do empresário audaz, que o empresário sofre muitos dissabores, chamemos-lhe assim, numa fase inicial. Sim. Nenhum produto, nenhum negócio, nenhum serviço é lucrativo no ano zero, e muitas vezes nem no ano 1, ano 2 e ano 3, eu tomo como exemplo, e posso-vos dar este exemplo, a vinicultura é de facto um negócio que só dá lucro a médio e longo prazo, exige muita resiliência, muita capacidade de encaixar os problemas e pensar nas soluções. Eu acho que acima de tudo é isso, ou seja, sempre me vi como uma pessoa que vê o problema não como um problema, desconstruo e penso logo numa solução adequada para o mesmo. E eu acho que a chave é exatamente esta, é querermos reinventar-nos, não nos sentirmos apenas satisfeitos com o papel que já desempenhamos de uma forma satisfatória ou de excelência, é querermos sempre melhor. E acima de tudo, não podemos ser melhor se não nos rodearmos dos melhores, ou seja, sermos o primus inter pares, sem ter efetivamente alguém ao nosso lado que seja igual
ou ainda melhor que nós, é quase impossível. Portanto, volto a dizer que os meus grandes exemplos são as minhas matriarcas, a minha mãe e a minha avó, que sempre demonstraram esta riqueza e esta grandeza de valor, de princípios e de resistência aos dogmas e à sociedade, e acabaram por ser muito satisfatórias em todas as áreas em que se envolveram, e acabaram por fazer um marco. E acho que acima de tudo é isto. Olha O empresário só. também tem este orgulho. O empresário gosta de deixar um legado. O empreendedor gosta de preencher um vazio, de construir uma solução e de construir um ITER, um caminho para os próximos e ligá-los. E como dizia o António Saraiva, presidente da Associação dos Empresários Portugueses, nós conseguimos sozinhos. Conseguimos. Mas sozinhos demoramos muito mais tempo. Se criarmos pontes, somos altamente satisfatórios e conseguimos chegar a todo lado. E é um bocadinho esta dinâmica que eu aplico em toda a minha vida. E em toda a minha vida profissional, fui-me sempre rodeando de pessoas com excelência, com princípios e, acima de tudo, com muita visão e vontade de dar uma viragem. Verdade. Bom, como eu falei a você que nos escuta hoje, que nos acompanha pela internet, pela rádio, da Rádio Paraná Oficial, programa Próxima Estação Hungria, que é Vetköző Megálló, Magyarország. Eu sou suspeito para falar da minha querida Sofia, nem falo doutora Sofia, doutora Pereira, porque não tem como, viu, meu diretor Alexandre Domingues, não tem como, porque vão aí 10 anos que eu a conheço, uma pessoa de um carisma, de uma delicadeza, de uma civilidade, de uma educação, de uma formação e principalmente de uma garra e de uma coragem ímpares. Acompanho, não com pouca, mas com muita admiração e divido isso com muito orgulho, porque é uma pessoa que a gente tem aí, toda vez que eu converso é uma alegria, toda vez que vem ao Brasil, que a gente consegue se ver um pouquinho, conversar um pouquinho, é uma pessoa que sempre faz falta, que deixa aí a sua marca para todos nós aqui e para todos que a conhecem, né? Sofia, você que é uma empresária, advogada de mão cheia, uma pessoa aí com uma capacitação técnica exemplar, formada em Coimbra, isso? Certo. Formada em Certo, Coimbra. certíssimo. Mas a sua zona, a sua região natal não seria Lisboa. Hoje transmite diretamente de Lisboa. Sei que é a Certo. Beira, não é isso? Pode falar Beira Baixa. Beira Baixa. Pode falar um pouquinho para o pessoal, porque aqui no Brasil a gente conhece bastante Lisboa, Braga, Porto, Cascais, mas a Beira Baixa às vezes fica para uma segunda viagem, uma segunda oportunidade. Pode falar um pouquinho sobre a Beira Baixa para a Sim. gente? É verdade, é uma zona que, curiosamente, eu acho que a comunidade brasileira que se foi radicando em Portugal acaba por perceber um bocadinho melhor do nosso portugalinho pequenino. Mas é engraçado que ainda perdura esta velha máxima que Portugal é Lisboa e o resto é paisagem. E curiosamente as grandes mentes e os grandes nomes da sociedade nos vários quadrantes, quase todos eles vêm ali da Beira Baixa, se não da Beira Baixa, Beira Alta, Centro e Alentejo, não desprimorando naturalmente perdão, o norte do país, que tem empresários e políticos e professores e cientistas com muito calibre. Aliás, são pessoas muito resilientes no norte e inclusive até costumo fazer a brincadeira que no norte do país é onde nós produzimos, onde nós acrescentamos valores. Em Lisboa acaba por ser uma concentração de institucional, de governamental. Eu não queria utilizar a expressão lobby, porque muitas das vezes a expressão lobby é mal interpretada, mas um lobby positivo é saudável. Mas nas beiras acaba por estar o berço do conhecimento, nomeadamente o berço do conhecimento da Universidade de Coimbra, porque é beira litoral, mas a minha zona, a minha terra natal é Beira Baixa, é uma zona que de facto está nem 2 horas de Madrid, está mesmo 30 minutinhos de Salamanca. Aliás, eu estou a tirar um doutoramento também agora em Salamanca, também para me sentir mais capacitada, só para fazer aqui um parêntese, para me sentir mais capacitada naquilo que criámos, que é o Garage Group, que é uma consultora,
é uma consultora muito vocacionada para a inovação e tecnologia e para a internacionalização de empresas, que faz um bocadinho esta ponte entre a Europa, o Brasil e a África. Fazemos uma representação tanto institucional de stakeholders, nomeadamente universidades, municípios, ministérios e empresas, spin-offs e até mesmo figuras isoladas, pessoas singulares. E também fazemos aqui esta representação quase absoluta destas zonas que por vezes são esquecidas. E antes de entrar nos fundos europeus para vos explicar, o interior do país, nomeadamente a Beira Baixa, é uma zona de baixa densidade populacional e que, à partida, para além da baixa densidade populacional, eu gosto até muito de fazer um exemplo macro, que é, pego em Cascais e pego numa cidade da minha zona que se chama Fundão. Pegando em Cascais, tem todos os requisitos para ser uma cidade de 15 minutos, uma cidade inteligente, altamente inovadora, com um sem número de características, já porque é conhecida por quase todo o Brasil, a Vila de Cascais, por ser um Mónaco português, digamos assim, por ser uma zona muito bonita em termos de estrutura, em termos de infraestruturas, de arquitetura e toda a história que a acompanha. Mas é curioso que, por exemplo, Cascais, a Vila de Cascais, tem uma densidade populacional muito mais elevada, com um nível de literacia académica superior, ou seja, é dos municípios que têm um nível de literacia académica que eu arriscaria a dizer-me que não há ninguém que, isso é óbvio que não é bem assim, mas não há ninguém com menos do que uma licenciatura, que é o equivalente ao vosso bacharelato aí no Brasil, e com um nível de riqueza muito grande. Ao passo que a Beira Baixa, nomeadamente as cidades do Fundão, da Covilhã, Castelo Branco e por aí fora, e Belmonte, que é a terra de Pedro Álvares Cabral, onde Pedro Álvares Cabral nasceu, acabam por ser zonas com uma baixa densidade populacional e com um rendimento per capita regional mais baixo. Ou seja, porque é uma zona mais envelhecida, mais esquecida do país. Mas eu gosto de fazer este exemplo. Porquê? Porque isto é um grande exemplo de grandeza de visão dos prefeitos daquela zona. Souberam fazer do menos mais, ao contrário de Cascais, que tinha um rendimento per capita regional elevadíssimo, um nível de densidade populacional muito generoso e que acompanhava uma literacia académica igualmente elevada e de excelência. Ao passo que a zona da Beira Baixa tinha exatamente o oposto. No entanto, os prefeitos souberam capacitar aquela zona, torná-la atrativa fiscalmente, através de um balcão de uma bolsa de benefícios fiscais, conseguiram atrair grandes empresas tecnológicas, nomeadamente Softinsa, IBM, Microsoft, Capgemini, entre outras. Fizeram daquilo fizeram um hub tecnológico em que permitiram que as próprias famílias dos empresários ou dos engenheiros de TI que iam para lá trabalhar tivessem uma estrutura apelativa que os fizesse lá residir. Através do quê? Boas políticas públicas, ou seja, políticas de Smart City, nomeadamente com participação do valor do aluguel do espaço que tomavam de arrendamento, através de benefícios fiscais, pagando muito menos impostos e podendo ficar ali e ter uma estrutura fácil de 15 minutos para qualquer ente do seu agregado familiar. E através de um sem número de soluções que eles arranjaram para que essas mesmas empresas se pudessem lá estruturar e dinamizar. Só para vocês terem uma pequena ideia, a minha zona, há uns 10 anos atrás, 15, e eu devo dizer-vos que tenho uma admiração enorme pelo anterior prefeito, que chegou ao fim do mandato, chegou ao fim do seu mandato, ao final de 12 anos, 3 mandatos, já não conseguia candidatar-se mais, mas ele fez um trabalho exímio naquela zona, nomeadamente o meu irmão também, que era prefeito também da Covilhã, que fez igualmente um trabalho em uníssono com o Fundão, que dinamizaram aquela zona, souberam torná-la atrativa para quaisquer comunidades. Só para vocês terem ideia, na minha zona atualmente falam-se 88 idiomas. Nossa. 88 idiomas. Albergam, entre aspas, usando esta expressão mais corriqueira, abraçam, que eu gosto mais desta expressão, porque eu acho que essa é uma expressão bonita, porque hoje em dia atravessamos aqui um período difícil
de discriminação e de promoção do ódio, e eu sou exatamente o oposto. Acho que qualquer migrante é positivo, desde que venha com um fito próprio, que é crescer, reinventar-se, agregar valores e querer o melhor para si e para os seus. E na nossa zona da Beira Baixa, é exatamente isso que acontece. Abraça-se o migrante. E daí, se falar 88 idiomas, não se abraça só o migrante altamente qualificado como um engenheiro TI, abraça-se o migrante que é fundamental como braço não técnico, ou técnico, não técnico superior para a agricultura. Posso-vos dizer que aquela zona, há uns mais de 12 anos atrás, vivia única e exclusivamente do agro. Era pouco expressivo em termos de rendimento per capita, e atualmente tem todas as maiores empresas têxteis portuguesas estão no município onde o meu irmão foi prefeito. Inclusive, o meu irmão, enquanto prefeito, conseguiu atrair empresas como a Chanel, a Louis Vuitton, o grupo da Louis Vuitton Moet, e a Cartier, entre outras, para fazerem peças naquela zona, não só têxteis, também peças transformadas, nomeadamente indústria. No Fundão, a Rolex também está presente e faz pequenas peças para a Rolex. Atualmente já não são só tão pequenas peças, já é uma coisa muito mais especializada. E só para vocês terem ideia, há médicos de toda a parte do mundo que vão para a Beira Baixa emergirem numa universidade que já entrou no ranking das 50 melhores do mundo, que é a Universidade da Beira Interior. Não é a minha alma mater, mas devo dizer-vos que fez um percurso exímio. Porquê? Que entrou para as 50 melhores do mundo e desenvolveu, muito presente nas áreas da medicina e da ciência e de soluções inovadoras para a indústria. E só para vocês terem ideia, de toda a parte do mundo vão cirurgiões emergir ali para perceberem como é que a robótica médica é possível, para conseguirem fazer uma operação à distância com soluções da IoT, e essa mesma solução até inclusive foi feita para aquilo que era originariamente o mercado ou a economia predominante na zona, que era a agricultura, nomeadamente a colheita da cereja. E só para vocês terem ideia, que ele foi desenvolvido porque a mão humana tem uma sensibilidade. Este braço robótico foi desenvolvido precisamente para dar corpo ao produtor e empresário da cereja, poder colher mais cereja mais rápido, otimizar os custos e por aí fora. E depois teve uma variante, que foi para a medicina, para a operação à distância. Então vão emergir naquelas zonas, na zona das beiras, para perceberem como é que podem fazer uma operação à distância. E estou apenas a falar de uma solução, há muitas, para a ESA, para o espaço europeu, para, como eu costumo dizer, para a nossa NASA europeia. Também temos ali sem número de soluções que saíram da Universidade da Beira Interior, do município da Covilhã, e tem sido uma zona que tem contribuído a larga escala para esta inovação, apostando sempre em tecnologia, apostando sempre em pessoas altamente capacitadas, mas mais do que isso, percebendo as pessoas, sendo políticas para as pessoas, para as empresas e para o mercado. E de facto é um percurso muito bonito falar desta zona de Portugal, que inclusivamente pode não ser tão conhecida para o brasileiro médio, mas já começa a ser mais conhecida, nomeadamente até para a vossa zona do Paraná e para o sul, Santa Catarina, já inclusivamente há protocolos de aproximação e de cooperação técnica e tecnológica, e tem sido um percurso brilhante que esta zona de Portugal tem feito e tem contribuído para uma mais-valia para a sociedade, para a Europa e para a aproximação com países de língua portuguesa. Olha aí, olha só. Então, a você que nos acompanha hoje aqui na Rádio Paraná Oficial, programa Próxima Estação Hungria, com a senhora doutora Sofia Pereira, minha querida Sofia, diretamente de Lisboa, dando ali a explicação, elucidando, trazendo novas luzes nessa região da Beira Baixa. Sofia, conte pra gente um pouquinho com relação
a essa questão? Bom, entramos já na questão de negócios, da inovação, um hub tecnológico, como você bem disse, na Beira Baixa, 88 idiomas, quer dizer, uma região que não é só receber os migrantes, mas abraça-os, né? Como você mesmo disse. Sim. E um exemplo lindíssimo, isso também concordo, eu acho que todas as pessoas devem ser incluídas para produzir, para terem uma vida melhor. E os fundos europeus? O que são fundos europeus? Exato, é exatamente aí que eu queria chegar. Ou seja, isto falar sobre este tema, que são temas que transformam cidades, transformam empresas e vidas. E o Brasil, especialmente aqui o Paraná, também pode aceder a estes mesmos fundos europeus e criar oportunidades reais através do empreendedorismo e inovação. E, tal como disse há pouco, sendo CEO do meu grupo, são temas que conheço profundamente. Não só conheço profundamente, como trabalho diariamente nesta ponte, nesta ligação entre a Europa, Brasil e África, ajudando aqui a projetar-se e ajudando a ligar projetos e a tornar que esses mesmos projetos se tornem realidade. Ou seja, nós somos de entrega e temos uma visão muito de entrega e de entreajuda. Aqui, entrando diretamente na captação de fundos europeus, explicar só que isto se processa dentro de um ecossistema de inovação que tem que necessariamente ter uma figura jurídica do ordenamento jurídico português, europeu, ou pode ser uma figura jurídica como co-líder, porque isto, para se poder aceder a um fundo europeu, há sempre um líder e um co-líder, ou seja, é um consórcio, monta-se um consórcio. Aqui, especializando-se especificamente aqui dentro da captação de fundos europeus, é fundo perdido. Mas antes disto, para explicar melhor os fundos europeus, Portugal é pequenino e nós dividimos o país em nuts. Nós chamamos-lhe nuts como nuts em inglês e tem que ver exatamente com o exemplo que eu dei há pouco. Quanto menor for a baixa densidade e o rendimento per capita, maior é o incentivo desse mesmo fundo europeu para essas zonas. Pronto. Só que isto não são só fundos europeus que são dados especificamente para estas nuts. Pois, aqui é que nasce a construção, a bela construção do acesso aos fundos europeus. Montam-se consórcios, ou seja, consórcios compostos por stakeholders, nomeadamente universidades, municípios, empresas públicas, empresas privadas que prosseguem o lucro, municípios brasileiros, ministérios brasileiros, ou seja, nós podemos montar um bolo, um consórcio para se fazer uma captação de fundo europeu a fundo perdido. E porquê que eu estou sempre a dizer a fundo perdido? Porque estas zonas divididas em nuts antigamente era um bocadinho mais rígido, tinha que a sede do consórcio, a sede fiscal do consórcio, estar numa destas nuts. Porquê? Porque se tornava vantajoso, se tinham menos rendimento per capita, se tinham menos densidade populacional, o fundo perdido vai desde 20% a 90%. E eu até vos vou dizer uma coisa que é curiosa. O legislador até é caricato nisto. Se quem coordena ou quem é o líder da cola europeia, do fundo europeu, é uma senhora, se por acaso essa senhora é negra, se por acaso essa senhora é ucraniana, por exemplo, tem uma majoração, e depois entramos aqui noutro campo, que é as majorações. Quando damos por elas, o fundo europeu está tão majorado que o valor que tem que ser garantido do projeto de 10%, de 20%, de 30% ou de 40% já se subsumiu, já está tão majorado, já tem tantos pilares que já estão majorados, tantas rubricas que são importantes à Europa, que acaba por estar 100% financiado por fundos europeus. Dou-vos vários exemplos. Nós fizemos captámos um fundo europeu através do ISCTE, que é uma universidade aqui de Lisboa, para tratamento de águas de um município no norte do Brasil. E juntámos na COL uma universidade também de Copenhaga, nomeadamente de Dinamarca, e juntámos mais outra, salvo erro, uma italiana. Isto já foi há uns anos. Esse valor que foi captado a fundo perdido foi totalmente aportado no projeto no Brasil, e o Brasil não pôs
sequer 10% de projeto, de fundo, de dinheiro, não aportou quaisquer valores económicos para esse projeto, porque era um tema que era caro à Europa. Juntámos ali um consórcio com um projeto muito interessante, com uma solução de uma spin-off aqui dentro da incubadora da Universidade de Lisboa e também de Copenhaga, e conseguiu viabilizar-se esse valor para o Brasil. Pronto, e então isto para vos dizer que dividimos por nets, à partida, antigamente tinha essa obrigatoriedade que a sede do consórcio estivesse numa destas nets, de nets mais majoradas no sentido de benefícios por conta do rendimento per capita regional mais baixo, da densidade populacional mais baixa, e depois pela grandeza de valor do próprio projeto. Claro, não vos vou negar, nem todos os projetos são aprovados, tem que ter um interesse, tem que ter um fit específico, tem que ver com, é quase como os vossos editais, quando abrem um edital, tem que cumprir todos os requisitos, é altamente burocrático, mas são fundos que existem. De facto, eu tenho tido a experiência com o Brasil de clientes que, à partida, parece que uma ciência quântica. Quando falamos de fundos europeus, ou quando eu lhes apresento esta pauta, é curioso que a primeira abordagem do cliente brasileiro é duvidar. Eu costumo dizer, doutora, eu sou como São Tomé, preciso de ver para crer. Mas é mesmo verdade que esse valor é a fundo perdido? Eu digo, é aportar valor. Vocês não têm que fazer reembolso, como no BNDES, como no Banco Americano, Interamericano, nada disso. Ou seja, também há linhas destas, também há linhas de funding, obviamente, mas os fundos europeus têm um fit próprio, é aportar valor. Nós até temos, depois aí já vou entrar dentro da temática do que é que são os pilares dos fundos europeus, mas isto para vos explicar, todos os Estados-membros da União Europeia têm fundos europeus. Uns Estados-membros têm um bocadinho mais de acesso aos fundos europeus do que outros, porque também tem que ver com o próprio PIB de cada Estado-membro da Europa. E depois há fundos europeus que são desenhados, estruturados especificamente para países como a América Latina, ou neste caso para a América Latina, para o Mercosul, ou então para países de língua portuguesa, ou para não países de língua portuguesa, mas do Norte da África, ou da África, ou da MENA. Portanto, são específicos, são calls específicas para determinadas áreas que ligam, que são fulcrais para a Europa. Por exemplo, dou-vos um exemplo, economia azul é um tema que nos é caro. Nós fomos a uma call agora há pouco tempo com a Asian University, que é uma universidade na Grécia, e também ligámos o Reino de Marrocos, e ligámos Portugal, e eu liguei duas empresas de BH, de Belo Horizonte, e inclusive um desses membros dessas empresas foi presidente-diretor do Instituto das Cidades Inteligentes, que é o Maurício Pimentel. Ou seja, andamos sempre em constante ligação, cooperação com estas entidades. Para quê? Para conseguirmos que esses projetos sejam aportados numa determinada área em que há necessidade. Por exemplo, aqui neste caso em específico é para a limpeza dos mares, mas não é, dos mares da Grécia, mas não é só para os mares da Grécia, aplica-se também ao norte da África, nomeadamente ali o nosso bracinho que ainda não está dentro do mar Mediterrâneo, mas ainda tem uma parte do Oceano Atlântico, mas também tem a parte do Oceano Atlântico mais ligada à costa brasileira. Ou seja, isto é um bocadinho, estes tipos de fundos têm tudo a ver com os pilares estratégicos e com o tipo de fundo que abriu. E são estruturados muitas das vezes até mesmo para ver esta aproximação com os países de língua portuguesa ou com o Mercosul, por exemplo, agora nesta questão com os Estados Unidos, com a questão das taxas, com a questão da comercialização, das alfândegas, o que é que a Europa está a fazer? Está a tentar aproximar-se cada vez mais do Mercosul para permitir a entrada de produtos diretamente do Mercosul no mercado europeu, sem tantas barreiras burocráticas, alfandegárias, jurídicas, ou seja, aliviando um bocadinho aqui estas áreas. E agora vou-vos dar um exemplo. Por exemplo, agronegócio. O agronegócio, nós temos algumas barreiras, nomeadamente pelo tipo de carnes que é produzido no Brasil ou no Mercosul no seu todo, e vocês são os maiores produtores de agro.
E vou-vos dar um exemplo. Há estruturas como a JBS e a Friboi que fazem a intermediação e a internacionalização, a comercialização das vossas carnes. As vossas carnes de primeira não comercializam as carnes de segunda, mas também são perfeitamente comercializáveis para Portugal. É uma área em que existe fundos especificamente para isso, para o confinamento. Existem fundos para aproximar a Europa do Brasil. Vou-vos dar outro exemplo. Para a Abrapa, para o caso do algodão, nós temos uma forte demanda por algodão e há vários tipos de algodão, com vários calibres, orgânico. Até dizem que o algodão da Bahia é o melhor, o mais orgânico. Pronto, agora não querendo entrar aqui em estados, porque isto depois parece que estamos a falar de times de futebol e depois vamos andar aqui todos zangados uns com os outros e eu não sou nada assim. Mas pronto, estou-vos a dar um exemplo. Como o exemplo, aliás, do algodão é um bom exemplo, porque a Grécia é um dos países que mais produz algodão, Espanha também é expressivo. Com a guerra na Ucrânia acabámos por ter muitas necessidades na Europa que não conseguimos, infelizmente não conseguimos suprimir, e então temos necessidade de nos virar para outros mercados. E o virar para outros mercados é nomeadamente isto. E como é que nós nos viramos só para outros mercados? Não é só simplesmente pela via burocrática ou legislativa, é acima de tudo por esta capacidade de aportar fundos a fundo perdido e auxiliar os produtores aí, os pequenos produtores aí, que já têm uma dimensão enorme comparando com quaisquer países europeus, porque vocês são enormes, vocês são quase todo um continente, o Brasil ocupa quase todo um continente. Portanto, é um bocadinho por aqui, ou seja, é viabilizar o escoamento de produtos. Por exemplo, vou-vos dar outro exemplo. Energias renováveis é um tema que nos é muitíssimo caro para a Europa. Portanto, também há esta aproximação de tentativa de exportação de energias renováveis, harmónico, entrar em tudo, lítio, pirólise, vocês têm muitos, e o melhor é que vocês têm muitos bons exemplos, não conseguem vender-se, como eu costumo dizer, às vezes a chave também está no marketing, ou seja, sabermos posicionar-nos, sabermos vender-nos, sabermos valorizar o produto que temos. E acho que nisso o Brasil peca um bocadinho, que vocês têm tanta excelência tecnológica, têm tanta excelência de produto e depois não o conseguem escoar devidamente ao pricing mais correto. Mas pronto, entrando aqui novamente nos fundos europeus, acima de tudo tem todas as áreas, como eu vos estava a dizer, ou seja, há fundos europeus para todas as áreas. Acima de tudo, projetos, e quase todos que tenham projetos de inovação e sustentabilidade, têm sempre uma majoração. E, no fundo, é exatamente isto que fazemos, criamos hubs tecnológicos e vamos promovendo missões internacionais para emergirem aqui. No fundo, eu acho que todos nós precisamos de fazer uma sinergia, percebermos o que é que nós temos de melhor na Europa, percebermos o que é que o Mercosul tem de melhor e juntar. E conectá-los, é exatamente essa a chave, é fazer conexões inteligentes, que é uma frase que eu uso muito no nosso grupo, no Graz Group, internamente, é conexão inteligente, isso é fundamental. E depois passa por isto tudo, pela conexão entre universidades, empresas, municípios. Claro que é muito importante a questão da burocracia legal também aí, naturalmente. E voltando aqui novamente aos programas, ou seja, aos fundos europeus, nós temos 3 pilares estruturantes em Portugal. É o PRR, Plano de Resistência e Resiliência, o Portugal 2030 e o Horizonte Europa. Pronto. Depois, esses são o tronco nuclear dos fundos europeus. Mas depois, cada um deles tem clusters, tem avisos específicos mais vocacionados para uma área. Mas os programas de excelência que são para todos os Estados-membros são o Horizon Europe, o All Invest Verde, o LIFE, o Erasmus+, e o Global Gateway. O Global Gateway, vou-vos dizer, não tem teto. Ou seja, nós podemos aceder a fundos europeus acima de 200, de 300, de 400, de 500 milhões de euros. Nós temos um grande projeto que não posso falar muito sobre o mesmo, porque estamos ao abrigo de um NDA, que também envolve uma universidade portuguesa e uma entidade de São Paulo, para o qual se captaram 785 milhões de euros a fundo perdido. E uma outra, que é uma
capacitação brasileira, em que se captou 500 milhões de euros a fundo perdido. Ou seja, estamos a falar de valores com muito corpo financeiro. Estamos a falar de projetos que envolvem um consórcio muito estruturado, com muito trabalho, com muita dedicação, porque os fundos europeus exigem um acompanhamento do consultor semanal. No fundo é um acompanhamento semanal, exigem muitas kick-offs, é de facto burocrático. O termo é um bocadinho este, e é preciso gostar-se de fazer este percurso. E isto para vos dizer, ou seja, dentro daqui destas linhas de financiamento internacional, muito direcionadas aqui para países terceiros da União Europeia, que é o caso do Brasil, eu costumo englobar a América Latina no seu todo, hoje é de facto uma prioridade absoluta. Não é só uma conversa de fé de ver que vos estou a fazer aqui na rádio para os nossos ouvintes, para o nosso painel aqui presencial e online. É de facto um tema que nos é caro, como eu tenho vindo a referir, tem sido uma expressão que eu tenho utilizado sempre, que é um tema que é caríssimo à Europa. Estes programas são, agora dissecando um bocadinho mais, o All Invest Verde tem um fito muito próprio, é a agricultura inteligente, a agricultura regenerativa, daí eu estar a falar do confinamento, do agro, entre outras coisas, das usinas. As usinas também entram aqui, as usinas de milho, as usinas de etanol, as usinas de açúcar, todas elas entram aqui por causa da bioeconomia, da energia limpa, da reciclagem, dos resíduos, da economia circular. Aliás, vocês têm um ótimo exemplo em Curitiba. Curitiba é dos melhores exemplos, não foi à toa que ganhou o prémio da cidade mais inteligente e sustentável do mundo, precisamente porque pegou numa temática destas. O tratamento do chorume, por exemplo, e converter esse mesmo tratamento do chorume em energias limpas. Isso são programas que são caros à Europa e que a Europa financia a fundo perdido. Como eu vos disse, vai ter 90%, mas com as majorações certas, o próprio projeto está completamente, muitas das vezes, pago pela Europa, como foi o caso das águas no norte do Brasil. Depois temos o Horizonte Europa, ou Horizonte Europe, que é sobre inovação, tecnologia, ciência, soluções industriais, ou seja, são os tais temas, os núcleos duros dentro deste programa. Depois temos o LIFE, que este também é todo um programa, um fundo europeu que nos enche, que nos dá satisfação, porque é ambiente, é água, é clima, ou seja, entra toda a componente da sustentabilidade. Depois é o Erasmus+, que era aquilo que eu estava a dizer inicialmente, que não há nada que não se faça sem capacitação. Ou seja, nós não podemos empenhar o nosso trabalho, o nosso nome, um negócio, um serviço, se não tivermos capacitação. E daí este programa de fundos europeus que cofinancia cursos à distância, e-learning, be-learning, a cooperação entre universidades europeias, não tem que ser só portuguesas, europeias e brasileiras, ensino de sanduíche, começarem aí, ou começarem online, a terminarem aqui numa universidade portuguesa, que é o nosso programa de fundos europeus que se chama Erasmus+, que é sobre capacitação, educação e mobilidade. Nós desenhamos também um destes cursos que ofertámos ao Ministério das Cidades e 100% financiado pelos fundos europeus, ou seja, pelo Erasmus+, e por uma universidade, mais do que uma, portuguesa, porque nós preocupamos de facto com esta temática da capacitação. Eu acho que é fundamental ofertarmos para o Ministério das Cidades, ofertarmos para a FLEM, para a Fundação Luís Eduardo de Magalhães, entre outras, e já se fizeram uma série de protocolos de cooperação também com outras entidades, as quais usam este fundo europeu e em alguns casos utiliza-se o ensino de sanduíche, ou seja, usa-se a Universidade também do Brasil, que é extremamente importante, e os professores com a capacitação dos professores brasileiros, que são imensa, incomensurável, e é fundamental essa cooperação. Mas também se promovem, por exemplo, através destes programas, por exemplo, vocacionado para um empresário. O empresário tem um projeto e quer capacitar os seus gestores. Submetemos um fundo europeu através deste programa, com uma call aberta, com um aviso aberto, e formatamos, desenhamos completamente o curso para aquele gestor, seja um gestor municipal,
um alto quadro da empresa, sejam num projeto de Smart Cities, e isso com diploma naturalmente, com certificação, e isso é feito com muito rigor e é pago pelos fundos ou financiado por fundos europeus. Depois entra o tal fundo europeu que eu estou sempre a falar, que é aquele que não tem teto, que é o Global Gateway, que muitas das vezes aproxima não só com a América Latina, mas também com o Norte da África, com a MENA, com a MEIA e com a China. Que é o Global Gateway, são infraestruturas, energia e conectividade. E tudo isto que eu falei agora, desde o Horizon Europe, o LIFE, o Erasmus+, o Global Gateway e o All Invest Verde, todos eles estão abertos e prontos para ser usados com o Brasil, com a Argentina, com Angola, com o Congo, com a Zâmbia, com o que for, desde que cumpram estes requisitos, ou seja, que as temáticas de cada projeto, de cada negócio, tenham uma convergência com as temáticas dentro de cada um destes programas de fundos europeus. Sejam eles agricultura, bioeconomia, energia limpa, inovação e tecnologia, ambiente, água, clima, sustentabilidade. Essa aqui eu sinto um trem diferente, viu, gente? Para serem usados no Brasil, seja o Brasil stakeholder, entidade pública, seja o Brasil player, empresário, empresa, seja um município, seja uma universidade, ou seja, todos eles são usáveis, digamos assim, são usáveis e são fundos a fundo perdido, ou seja, não precisam de ser devolvidos. É um valor que a Europa, no fundo, procura aqui o quê? Impacto, criar impacto, procura o impacto, a sustentabilidade, a cooperação, a inovação. E nisso o Brasil, e particularmente o Paraná, tem uma enorme vantagem, como vocês sabem, não preciso vos explicar, porque estão em casa, não é? E porquê que o Paraná hoje é um dos estados mais estratégicos para a Europa? Isto aqui não roubando muito tempo. A Europa olha para 3 grandes pilares que o Paraná domina, que é inovação, o agro altamente tecnificado e a gestão pública organizada. Vocês são exímios nestes 3 pilares. Na inovação, o Estado do Paraná tem um dos ecossistemas tecnológicos mais sólidos da América Latina, com universidades de excelência, com startups que surpreendem o mundo sempre que deitam cá para fora uma nova tecnologia. O agro altamente tecnificado, desde da soja à pecuária, vocês no Paraná, passando por cooperativas fortíssimas, o Paraná é um exemplo de eficiência e de escala. E depois na gestão pública organizada, os vossos municípios são altamente bem estruturados, têm a maior capacidade de receber e executar projetos financiados pela União Europeia, não tenham dúvida disso. Ou seja, na prática, isso significa que o Paraná hoje é um dos melhores parceiros para consórcios europeus que precisamos neste momento para territórios estáveis e competitivos fora da Europa. Porque a Europa tem vindo a buscar um bocadinho isto, parcerias estratégicas fora numa visão global, ou seja, eu vou-vos até fazer uma brincadeira, nós não nos concentramos, nós, Garage Group e quaisquer consultoras europeias, nós não nos concentramos de Lisboa a Bruxelas, nós só nos concentramos com a linha para fora. A rota América Latina, a rota de Xangai, a rota da China, da Ásia, não estamos preocupados neste momento com consolidar aquilo que nós já temos internamente. Nós estamos preocupados em criar ainda mais laços, em chamar a nós parceiros que são estratégicos, que são inovadores, são exemplos em tudo. Como eu disse há pouco, se vocês se recordarem, eu comecei o meu discurso dizendo que eu só posso considerar-me uma pessoa válida nas áreas em que trabalho se eu me rodear dos melhores. E a Europa tem exatamente o mesmo mindset. Só podemos ter bons parceiros se os parceiros forem exímios e, sobretudo, parceiros fora da Europa. Ou seja, aqui há várias oportunidades diretas para o empreendedor paranaense. Eu aqui já falo diretamente, talvez, para o nosso ouvinte, que é:
ou é um empreendedor, ou é um agricultor, ou um dono de uma pequena indústria, ou um líder cooperativo. Porque estes fundos não são apenas para grandes projetos estruturantes, são também para vocês. São também para o pequeno produtor, para o pequeno empresário, para o empresário audacioso, para o empresário que começou num gabinetezinho pequenino, para o empresário que começou o seu negócio apenas em casa, agarrado ao seu laptop. Ou seja, estamos a falar para as pequenas e médias empresas também, no que toca à digitalização, à transição energética, às certificações verdes, à inovação industrial. Aqui para as startups estamos a falar de pilotos tecnológicos, projetos conjuntos com universidades europeias, aceleração da internacionalização. Para a agricultura e cooperativas nós falamos de sensores de IoT, rastreabilidade, agricultura regenerativa, que vocês também têm bons cases que nos podem... É exatamente isto, é uma partilha, ou seja, nós partilhamos e vocês partilham connosco a vossa excelência. É também a gestão inteligente da água, que o Paraná é exímio também. É a certificação ambiental, projetos de biofertilização, energia e produzir energia a partir dos resíduos, todas as biomassas. Vocês também são exímios nisso. Para os municípios, quando eu direciono aqui o meu discurso para os municípios, é todas estas áreas, é água, é saneamento, é mobilidade inteligente, é energia limpa, é capacitação profissional, resíduos sólidos, projetos de saúde digital. Projetos de saúde digital, isto é soberbo. Cidades inteligentes e sustentáveis. E falar com cidades inteligentes e sustentáveis, claro que não nos podemos esquecer dos bons exemplos de Curitiba, mas Londrina também é. Também é. Ou seja, vocês têm grandes exemplos de cidades inteligentes e sustentáveis. E, portanto, todos estes setores têm financiamentos europeus disponíveis, seja para municípios, seja para a agricultura e cooperativa, seja para startups, seja para pequenas e médias empresas. Ou seja, há financiamento a fundo perdido para todos vocês. E aqui, de uma forma muito resumida, os municípios brasileiros já se estão a preparar uma série de projetos de água e saneamento financiados pela Europa. Não é exclusivo, a temática que eu falei há pouco da água foi também estratégica, porque vocês são dos países também que têm mais problemas com recursos hídricos. Então têm tido um cuidado maior em fazer projetos que consigam viabilizar os recursos hídricos e tornar a água não num produto que isso já não é tão normal para a Europa, confesso, porque nós olhamos para a água não como um bem de primeira necessidade, mas quase como um bem de luxo. Curiosamente, nos últimos anos temos tido esse posicionamento. Para nós, o beber uma água, e agora vou-vos dar aqui um exemplo prático, a minha água. Eu já não bebo qualquer água, eu bebo esta da Monchique. E porquê? Porque o marketing desta água está entre as 6 mais vendidas em Portugal. Porque esta água é feita para atletas, é uma água leve, menos alcalina, que tem supostamente ou alegadamente o pH correto que nós devemos ingerir, e é uma água que nós podemos ingerir o dia todo e beber 2, 3 litros e não sentimos que é uma água densa. Porque isto agora que parecemos que já não somos só degustadores de vinhos e de azeites, agora também somos degustadores de água. Mas isto para vos dizer que quem foi rei e senhor no posicionamento da água na Europa foi a Evian, que começou... Nós temos águas que se vendem a 15 mil euros. Ou seja, já não vendemos a água, já não olhamos para a água como um bem de necessidade. E o Brasil, infelizmente, ainda tem que olhar... O Brasil, muitos países em África, nomeadamente Angola, Congo, Zâmbia, quase todos eles, na verdade, têm problemas justamente de recursos hídricos. E há muitos fundos para isto especificamente, portanto, quaisquer fundos que eu fui falando desde o início até agora e que recebem a fundo perdido, volto a dizer, vai desde 3 milhões, ou seja, isto para não menosprezar o pequeno empresário, tanto pode aportar um valor a fundo perdido de 10 mil euros, 60 mil reais, por exemplo, como pode aportar a fundo perdido um valor no seu negócio de meio milhão de euros, de 100 milhões de euros, tudo depende do projeto, como se estrutura o projeto e da importância capital que esse projeto terá para a Europa. Agora, naturalmente, que isto é um posicionamento
numa ótica de internacionalização, ou seja, a Europa não é assim tão boazinha que dá tudo a todos e não quer nada em troca. Naturalmente que não é isso. Imaginem, no caso das energias limpas, o que é que a Europa pretende? Pretende ser, essa é uma das temáticas que estão na berra, pretende ser autossuficiente em termos de energias limpas. A Península Ibérica, atualmente, posso-vos dizer, e nós tivemos, vocês souberam disso, o apagão, até foi um problema também, precisamente por conta das energias renováveis. Nós já consumimos 90% só de energias renováveis no consumo diário. Ou seja, nós consumimos muito energias renováveis, mas somos a Península Ibérica, uma parte ali do sul de França e uma parte do norte de Itália. Mas o resto da Europa não é assim. Aliás, o norte da Europa também consome quase 100% também de energias limpas, ainda assim, ainda estamos a aprimorar-nos, mas não é suficiente. As que nós produzimos, apesar de termos em todas as áreas, eólica, hídrica, solar, tudo, inclusive até temos um projeto na Beira Baixa, dois grandes projetos estruturantes, é o Sófia e o Beira, com Y, precisamente para apostar nas energias limpas, perdão. E todos eles são financiados também por fundos europeus. E daí eu estou a dizer que a Europa não é tão generosa, não é tão dar sem querer nada em troca. Naturalmente quer poder ser aquela que recebe a exportação das energias limpas produzidas por vós. Quer ser aquela que, se vocês apostarem em projetos da água, consiga ter aqui mais uma filial, uma Heineken a ir para o Brasil, a produzir mais água, a comercializar mais água. Só para vocês terem ideia, nós consumimos mais de... Dá uma média de 50 litros por dia, por pessoa, o que é absurdo, Para vocês, é impensável, vocês racionam a água. Bem, também há aqui zonas da Europa que racionam, nomeadamente o sul de Espanha também raciona bastante água porque é uma zona árida. Mas pronto, mas essencialmente é isto, ou seja, o meu discurso vai muito para o pequeno empresário, para a startup, também vai para o município, vai para as cooperativas, assim como para as grandes estruturas económicas, para as grandes empresas, sociedades anónimas. Ou seja, os fundos perdidos não são exclusivos de projetos enormes, de projetos com uma tamanha robustez. Os fundos perdidos dos fundos europeus são exclusivos para grandes projetos, mas grandes não em termos de tamanho, em termos de grandeza, de valor dos pilares que são pilares caros à Europa. E que são todos estes que eu fui falando. Portanto, eu acredito que, não me alongando muito mais, porque podíamos estar a falar de fundos europeus durante horas, mas basicamente os fundos europeus, a estrutura é uma estrutura que foi colocada nesses pilares, né? Então, para você que nos acompanha, na Rádio Paraná Oficial, programa Próxima Estação Hungria, nossa querida doutora Sofia Pereira, diretamente de Lisboa, nos brindando aí com conhecimento geopolítico, econômico, de negócios imenso a respeito dos fundos europeus. Fundos europeus, então, para você que chega agora aqui no programa Próxima Estação Hungria, de uma maneira muito simples, muito resumida, então, são recursos financeiros que existem da Europa e que podem ser invertidos dentro de determinadas linhas, inclusive com fundo perdido, ou seja, sem a necessidade de reembolso, de pagamento desses valores, desde que respeitadas algumas regras para concessão desses valores. E a doutora Sofia Pereira tratava exatamente desse aspecto, desses fundos que são de um interesse muito grande, estratégicos para a Europa e para o Brasil. Deixo também aqui o nosso abraço aos nossos ouvintes que nos comunicam agora, o nosso ouvinte Roland Lopes Bueno, lá de Poços de Caldas, Minas Gerais. Um forte abraço a você, meu amigo. Forte abraço a todos os nossos amigos mineiros que nos acompanham, Poços de Caldas, Belo Horizonte. Abraços também ao nosso pessoal lá de Jaraguá do Sul. Grande abraço a vocês que nos acompanham. E a todos os nossos amigos e amigas que nos acompanham também em São Paulo, Roberto, Vanessa, aí em Avaré, interior do estado de São Paulo, lindíssimo estado de São Paulo, né, querida Sofia? Então, Sofia, eu pergunto a você, na realidade, o
o empresário ou o administrador da sua fundação, da sua cooperativa ou da sua empresa que tem lá, não tem ainda uma grande pujança financeira, um tamanho muito grande, ele então, pelo que você falou, pode também aplicar dentro das linhas, dentro das regras de concessão para os fundos europeus, não pode? Claro que sim. Eu por acaso, gosto sempre de dizer de uma expressão que caracteriza muito os fundos europeus, ou seja, os fundos europeus não são empréstimos, são investimentos estratégicos a fundo perdido, ou seja, a ideia é transformar e dinamizar a economia local, seja ela num Estado-membro, seja num Estado terceiro à União Europeia. É aumentar o PIB municipal, é gerar emprego qualificado, é abrir portas para a internacionalização. Portanto, um pequeno empresário, um administrador, um gestor, um jovem que arrojou através de uma startup, que infelizmente não tem essa capacidade financeira, porque ninguém tem. Quando se começa um negócio, tem-se uma dose de louco também muito grande, porque é preciso ser-se um bocadinho louco às vezes para se apostar em determinados negócios, mas ainda bem que se apostam, porque é exatamente destas loucuras empresariais que nascem grandes ideias, grandes projetos estruturantes e que dão cartas no mercado. Portanto, os fundos europeus não servem só para projetos com uma densidade ou com uma robustez de estrutura, isto é, pensando numa empresa enorme que dá lucratividade muito saudável todos os anos, que tem um sem número de postos de trabalho, é também para o pequeno produtor, para o pequeno empresário, para o empresário em nome individual, que carece destas ferramentas, precisamente para poder levar a cabo as suas ideias. Serve para alimentar o seu projeto, para lhe poder dar corpo e para se poder ligar ao mundo, ou seja, para se internacionalizar. Portanto, no fundo, é isto, é internacionalização, internacionalização, internacionalização. Um fundo europeu serve precisamente para isto, para dar uma visão ou para permitir um caminho para a visão macro do negócio. E não tem que necessariamente ter recursos, um recurso muito robusto. Uma das regras estruturantes, isso é de facto uma obrigatoriedade, tem que garantir que tem, por exemplo, 10% para o seu projeto. Vamos supor que o projeto está avaliado em 10 mil euros, tem que garantir 1.000 euros. Pronto. Ou seja, está avaliado em 60 mil reais, tem que garantir 6 mil reais. Isso é inevitável. No entanto, que era o que eu estava a dizer, com as majorações, às vezes esse valor subsome-se. Se for uma senhora, se for negra, não sei o quê, acaba por ter uma série de majorações. Ou então se for um projeto que tem uma componente tecnológica e inovadora muito grande, ou porque está ligado a uma energia limpa, ou porque tem uma componente de sustentabilidade também no próprio projeto, no próprio negócio, na própria startup, na própria empresa, é o suficiente, é o quanto baste para aceder a um fundo europeu. Mas, acima de tudo, era isso que eu estava a dizer, ou seja, não tem que necessariamente ter uma figura jurídica do ordenamento jurídico português ou europeu. Convém, não vou negar, convém, porque dá uma segurança maior à Europa, que não foi só um valor que foi aposto ali e não vai gerar mais renda, digamos assim. Mas isso não é uma condição sine qua non, ou seja, podem fazer parte de um consórcio, monta-se um consórcio especificamente para uma determinada área, para um determinado projeto com uma determinada startup, com um player. Eu posso-vos dar um exemplo, uma startup que desenvolveu uma ideia para tratamento dos resíduos industriais, ou seja, para não poluírem as águas, faz ali uma série de filtros químicos, criou ali uma solução que permite às empresas, às indústrias, usar aquela tecnologia e não poluir. Pronto, esse dono da ideia, neste caso... Essa aqui eu sinto um trem diferente, viu, gente? Na verdade, tudo vai depender, eu costumo dizer, que o pulo do gato está no consórcio. Ou seja, quanto mais estruturado for o consórcio, quanto mais valência e importância capital que esse consórcio tem, mais facilmente acede a fundos. E depois esqueci-me de dizer uma coisa muito importante também, que é os stakeholders, ou seja, as entidades
públicas, nomeadamente municípios, universidades e governamentais e por aí fora, europeias no seu todo, não só falando do caso Portugal, que compõem um consórcio, aceleram o processo da captação dos fundos. Ou seja, se nós colocarmos um stakeholder, vamos ter com muito mais rapidez o valor a vir do fundo. E explicar, que isso eu não expliquei, porque às vezes também é uma pergunta, e estava-me a esquecer, que é uma das perguntas, das primeiras perguntas que o cliente faz: em quanto tempo é que esse dinheiro vem? Essa é a pergunta para um queijinho, como eu costumo dizer, para o Trivial Pursuit. E em quanto tempo? Essa é uma pergunta engraçada, porque nem sempre temos a resposta mais adequada, infelizmente, para o cliente. Ou seja, o tempo normal, se formos em termos legais, se fôssemos tudo by the book, como está na legislação, o aviso abre, é como se fosse um edital vosso, tem lá os requisitos todos do edital, neste caso do aviso, da que nós chamamos de call europeia, tem um prazo para fechar, pronto, até aquele prazo entrega-se todos os dados do projeto que se está a submeter ao Fundo Europeu para ser financiado a fundo perdido pelo Fundo Europeu. O projeto tem que ter projeto de fiabilidade, tem que estar devidamente estruturado, tem que ter as defesas todas, daí o trabalho do consultor ser tão importante nas primeiras fases da submissão de uma candidatura. E depois desse prazo, há um prazo quase como se fosse para correções, digamos assim, que nos permite ainda corrigir o processo, o projeto, a submissão da call, sob pena de cancelamento se não o fizermos, naturalmente. E sem uma penalização financeira, isso não existe. E então temos um timing para corrigir o projeto, ou para elencar alguma coisa que não tivesse devidamente explanada, ou então se juntar algum documento que estava em falta, e após esse, ou seja, mais, no fundo, 3 meses, é quase como se fosse o prazo do direito público, os 90 dias, ao fim desses 90 dias, o projeto vai para submissão de apreciação pelos peritos. Ou seja, isto também para vos explicar, o dinheiro, quando é entregue, e antes de dizer os prazos exatos, o dinheiro, quando é entregue, tem uma peritagem, ou seja, a responsabilidade civil, fiscal e penal dos consórcios quando se submetem projetos a fundos europeus para aportar, seja num Estado-membro, seja num Estado terceiro à União Europeia, nomeadamente como o caso do Paraná. Pronto. E então, ou seja, há muito rigor, não, é uma coisa muito rigorosa, não vamos estar a submeter uma coisa, e o dinheiro, quando vem, pode ser de duas maneiras. Pode ser por desembolso, como vocês dizem, nós chamamos de reembolso, ou seja, apresentamos uma nota fiscal, nós dizemos fatura, apresentamos uma nota fiscal e a União Europeia paga. Ou então, nós costumamos optar pela outra maneira, que é mais cómoda do ponto de vista económico para o cliente, é pedir um valor mais avultado, em vez de ser por contraprestação, ou seja, por desembolso. Pedimos, por exemplo, 40% a 70%, logo inicialmente. Eles nunca vão dar os 70%, mas dão aí 40% a 60% à vontade. E depois, a seguir, quando damos por ela, se cumprirmos todos os cronogramas do business plan, todo o projeto que foi submetido, e se cumprirmos todo o cronograma, a Europa acaba por dar o dinheiro logo toda uma vez. Olha só. Pronto, então, sim, é fabuloso. Qual é que é o problema? Isto demora 12 meses. Grosso modo, uma pessoa tem que ser justa. O dinheiro nunca vem em menos de 12 meses. Nós temos agora neste momento um cliente que nos pediu, isto agora está na rádio, até pode ouvir, mas não faz mal, que nos pediu fez-nos uma condicionante. Pediu para em 8 meses, se nós não conseguíssemos captar um fundo europeu que suspendia o pagamento e que retomava o pagamento com os respectivos retroativos após a submissão. E eu disse-lhe uma coisa muito interessante, que foi: eu tenho a certeza das calls e dos projetos que submetemos, não é? Eu consigo analisar, e toda a nossa equipa consegue analisar e perceber se aquilo tem viabilidade ou não. Agora, é inviável perceber que em 8 meses se consegue captar milhões de euros. Conseguirmos captar 10 mil euros em 8 meses não é difícil. Isto respondendo, por exemplo, para o pequeno empresário, que até sente uma certa satisfação: 8 meses, ótimo, fabuloso. Mas é hercúleo. Pronto, a questão é essa, é hercúleo o trabalho que se tem para se tentar captar em menos de 12 meses.
isso é quase, isso é uma promessa que não se deve fazer, porque não podemos prometer menos do que 12 meses, porque é de facto o timing da Europa. Desde a submissão do projeto. às revisões que podem ser feitas ao próprio projeto, não é menos do que 12 meses. Acontece, já aconteceu, haverem 9, haverem 10, mas é uma coisa que de facto já estava devidamente oleada, ou porque o projeto era mais simplista, e a análise que é feita pela peritagem na Europa foi razoável e conseguiu facilitar, mas não é menos do que 12 meses. E agora também vos vou dar uma visão contrária. Da quarentena para cá, os esperados para os empresários, para as empresas, para o privado, puro e duro, tem sido pouco satisfatória, porque eles atrasaram, houve alturas em que se atrasaram pagamentos até com uma dilação de 18 meses. 18 meses é muita coisa para o negócio. 18 meses às vezes é o suficiente para asfixiar um negócio que se está a internacionalizar. Agora não tem sido assim, mas da quarentena para cá, e na altura da quarentena houve muitas situações deste género, em que empresários ficaram à espera do Fundo Europeu e que só se viram satisfeitos na sua demanda ao final de quase 18 meses, e é de facto muito tempo para um reembolso. Ainda assim, da experiência que temos tido nos últimos tempos, é mais célere, muito mais célere. Um ano e alguns meses, mas de facto ajuda, que é o que eu digo, o pulo do gato está no consórcio. Se o consórcio tiver um município, uma universidade, uma empresa pública, é muito mais rápido, porque a forma como eles se posicionam, como os fundos há fundos específicos que foram criados para entidades públicas. E as entidades públicas têm necessidades emergenciais, ou seja, não podem ter esta espera de 12 meses e de 18, não podem de todo. Mas de facto é isto, é muito estes exemplos que eu dou. Olha, pegando no exemplo de Belmonte, das Terras do Cabral, há muitos fundos europeus para aquela zona, para negócios ligados ao turismo inteligente, ligados ao enoturismo, e são a fundo perdido na Serra da Estrela, que é o ponto mais alto de Portugal continental, onde nós temos neve em Portugal, também na minha zona da Beira Baixa. Também há fundos perdidos para apostar no turismo, até 90% a fundo perdido, só para terem uma pequena ideia. E são céleres, esses são super céleres, até mesmo por causa da reflorestação da serra, quando houve os incêndios. Foram rapidamente acionados os fundos europeus e foram, de facto, foram respostas não para amanhã, foram sempre todas para ontem, portanto, foram atribuídos com alguma celeridade, mas de facto essa é a pergunta que qualquer empresário coloca logo numa primeira mão quando se fala em fundos europeus, é em quanto tempo? Ou seja, sendo justa, não menos do que 12 meses, isso é impossível. Não diria impossível, mas é muito difícil. Tem que ser uma ginástica durante. Nós temos duas perguntas caminhando já para o encerramento desse nosso programa hoje, com a doutora Sofia Pereira, falando sobre fundos europeus, falando sobre incentivo a negócios, incentivo a desenvolvimento de cidades, de regiões. Um programa diferente, um programa falando sobre fundos europeus e com uma projeção geopolítica, econômica, de negócios ímpar. Você que nos escuta, que é nosso amigo, nossa amiga aqui do programa Próxima Estação Hungria, pode mandar suas dúvidas, suas perguntas para o e-mail proximaestaçãohungria@hungria.curitiba.br. Magyarul következő megálló Magyarország, hungria.curitiba.br. Temos aí, doutora Sofia Pereira, duas perguntas. Uma pergunta do nosso querido amigo ouvinte que nos acompanha aqui, ouvinte já de cadeira, de cátedra do programa Próxima Estação Hungria, do Roland Lopes Bueno, lá de Poços de Caldas. Pergunta, doutora Sofia, se eu tiver interesse de um projeto em minha empresa e neste projeto contemplar-se pesquisa, é possível? Sim, claro. É mais do que possível contemplar-se pesquisa, até porque a maior parte dos projetos ligados à inovação e tecnologia tem necessariamente pesquisa. Por exemplo, dou-vos um exemplo prático. A Pirólis é um projeto que temos agora recente com o Brasil, e descobrimos que há um case no Brasil já a funcionar, a laborar, São Paulo,
no estado de São Paulo, que usa uma tecnologia que é a pirólise para a queima do lixo e transforma em energia limpa. Nós temos fundos europeus também específicos para isso, só para a pesquisa, ou seja, é juntar o know-how, o conhecimento das incubadoras, das universidades. Por exemplo, eu tenho descurado de te falar da zona da beira litoral, nomeadamente Coimbra, mas Coimbra tem zonas de excelência, aliás, não só a universidade que é de excelência, mas a maior incubadora do mundo, está entre as 5 melhores, que é o IPN, o Instituto Pedro Nunes. Saem de lá grandes ideias, vão para lá grandes ideias e são usadas as estruturas para a pesquisa, também através de outro ente que se chama UC Business, que é um departamento específico da Universidade de Coimbra, que foi criado para o business, para o networking, para o empreendedorismo, para a inovação e para o UC Business Global, ou seja, ligar ao resto do mundo. E não está virada para dentro, ou seja, a universidade não está virada para si própria, está virada exatamente para fora, e para apoiar estas pesquisas e claro, naturalmente que não aporta recurso financeiro à própria universidade, mas só para vocês verem, a Universidade de Coimbra é conhecida em Bruxelas não só pelas quadrantes da universidade, pela área da medicina e por aí fora, que têm bons exemplos de medicina de tecnologias feitas, mas de usos de fundos europeus. Por isso é que eu vos estou a dizer, ou seja, é perfeitamente possível usar para um projeto estruturante, para investigação, fundos europeus. Olha aí, então, respondida a pergunta do nosso querido ouvinte, Roland Lopes Bueno, lá de Poços de Caldas. Meu abraço ao pessoal de Poços de Caldas aí. Minas Gerais, programa Próxima Estação Hungria, na Rádio Paraná Oficial, que é Vetköző Megáló, Magyarország. Sofia, minha querida, doutora Sofia Pereira, a minha querida Sofia, antes eu efetivamente passar a palavra para você, fazer as suas considerações finais, principalmente aqueles que nos escutam, aqueles jovens ouvintes que nos acompanham e que gostariam também de investir, de viajar, de conhecer o mundo, enfim, de inovar, de empreender. Nós temos aqui uma tradição no Próximo Estação Hungria que nós lemos, então, uma das obras, um trechinho de uma das obras, bilíngue, em português e em húngaro, da Biblioteca Panônica. O livro, então, O Oitavo Distrito de Deus, do meu amigo Daniel Levente Pau, grande poeta, dramaturgo, escritor, diretor de teatro, diversas peças, um homem versatilíssimo. Estávamos com ele aí pouco tempo atrás, lá na belíssima Budapeste. E ele, que é o comunicador, que tem aquela voz que chega a abalar aqui as bases até da comunicação paranaense brasileira, e aí com a conexão em Portugal de Lisboa, Alexandre Domingues, nosso diretor, então fará essa escolha do texto de hoje e a leitura em português. Vamos lá, nosso diretor. Bom dia, doutor Marco. Uma alegria muito grande participar do seu programa mais uma vez. Cumprindo, né, com a nossa tradição desse seu programa maravilhoso, esse programa sensacional que é um programa Próxima Estação Hungria. Um programa que traz muita cultura, muito conhecimento a todos os ouvintes da Rádio Paraná Oficial. Doutor Marco, eu escolhi aqui um texto da página 127. 127 é para começar aí, né, as vésperas do final de semana. E de um final de semana prolongado. Prolongado, porque o assunto é prolongado. Tradução de Ernesto Rodrigues. É isso? Exatamente, professor Ernesto Rodrigues, português. Português do Cascais? Português. Grande professor Ernesto Rodrigues. É que nem a Sofia, portuguesa do Cascais. Portuguesa, com certeza. Uma portuguesa da Beira Baixa. Da Beira Baixa. Vamos começar, doutor? Vamos lá. Olá, sexo. Sia, sex. Vou para casa. Meninas aguardam na rua. Megyek hazafele, lányok acsorognak az utcán. Frente à loja. E uma interpela-me. A bolt előtt
megszólít az egyik. Olá, sexo? Szia, szex? Não. Essa agora. Nem, dehogy. Então, nem me compras um chocolate. Akkor nem beszél nekem meg csokit. Este foi o nosso Daniel Levente Pau, livro da Biblioteca Panônica que vocês podem, os nossos queridos ouvintes, baixar gratuitamente, acompanhar uma leitura, livro bilíngue, As Ur Nyolcadik Kerület, o 8º Distrito de Deus, na página www.hungria.curitiba.br. Serviços, literatura, e lá você, querido ouvinte, querida ouvinte, podem encontrar a obra, dentre outras que lá estão disponíveis, para serem gratuitamente baixadas, e aí você pode sentir o sabor da língua, o sabor da leitura em língua portuguesa, ou na belíssima língua húngara, e principalmente de obras que são completamente distintas. O 8º Distrito de Deus, então, uma obra mais crua, uma obra que demonstrava um momento desse distrito, especificamente de Budapeste, um momento mais difícil, um momento hoje já de lembranças, inclusive de nostalgia de muitos daqueles que moravam e que viviam esses episódios que são narrados nessa obra, disponível na Biblioteca Panônica. Minha querida doutora Sofia Pereira, minha querida Sofia, suas palavras aos jovens empreendedores, aos nossos ouvintes, às nossas ouvintes que agora nos acompanham. A palavra é sua, minha querida. Muito bem. Eu quero agradecer mais uma vez este convite aqui à Rádio Paraná, a ti, meu amigo, que é sempre uma estima muito grande, Deus te bendiga, é uma estima muito grande estar aqui contigo neste painel tão enriquecedor. Espero vir mais vezes contribuir para este painel nas mais temáticas que me quiseres incluir. Estou aqui à disposição do empreendedor para qualquer, isto pro bono, estamos à disposição para auxiliar, porque acho que o empreendedor que é audaz é justo e é de partilha, porque só de partilha, nós somos feitos de pequenas partilhas. E é exatamente isto que eu pretendo, ou seja, se para quem nos está a ouvir, para quem nos está a acompanhar pela internet, se você é um empreendedor, um gestor público, um membro de uma cooperativa ou de uma fundação ou líder comunitário, o momento de agir é agora. A Europa está, usando aqui o português do Brasil no gerúndio, está olhando para o Brasil e o Brasil, especialmente aqui o Paraná, tem tudo para se tornar um polo internacional de inovação, de agritech e sustentabilidade. O futuro, como eu disse há pouco, pertence a quem cria pontes. E a ponte Brasil da Europa nunca esteve tão aberta. Tenho muito a agradecer por esta oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez e que esta seja o início de uma nova etapa de crescimento, de cooperação e de empreendedorismo internacional, meus amigos. Estou à disposição. Muito obrigado, minha querida Sofia. Então foi hoje o programa florido, lindíssimo, enriquecedor ao extremo. Próxima estação, Hungria. Következő megálló, Magyarország. Você que gostaria de fazer dúvidas, críticas, sugestões, qualquer modificação ou principalmente as correções, eu falo muito, então, por favor, não deixe de escrever. Próxima estação Hungria, @hungria.curitiba.br